Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema o poder da oração. E nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 21, e eu vou ler o versículo 22 até o versículo 21 ao 22, que diz assim: Jesus, porém, respondeu-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Veja o poder da oração. Poder para transformar montanhas. Foi o que Jesus declarou. A sua promessa inclui não somente isso, mas também todas as coisas. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Talvez neste momento você esteja carregando um fardo pesado. Pode ser uma enfermidade grave, algum embaraço financeiro, algum problema familiar, qualquer que seja a sua necessidade. Você tem ao seu alcance o meio de resolvê-la. Poder para transportar montanhas. Mas você precisa aprender o segredo de liberá-lo. Apenas desejar que as coisas melhorem não dá resultado. A maneira certa de orar, a respeito da qual Jesus falou ao dizer: Se me pedirdes alguma coisa em meu nome eu farei, fará com que você tenha resposta em todas as suas orações. Talvez um dos fatores que mais levam uma pessoa a perder a fé é supor que muitas das suas orações não são atendidas por não ser da vontade de Deus respondê-las. Embora seja verdade que às vezes algumas pessoas peçam coisas que não são da vontade dele conceder, o fato é que muitas outras coisas que pedimos estão em harmonia com a revelada vontade de Deus. É da sua vontade, por exemplo, que os doentes sejam curados, que gozemos de boa saúde, que tenhamos vitória sobre a opressão e o medo, que as nossas necessidades sejam supridas, que prosperemos e tenhamos saúde, assim como o bem vai à nossa alma. Terceira carta de João, capítulo 2. Não é da vontade de Deus que o seu povo, na sua vida de oração, se reconcilie com a derrota ou com o fracasso. Ele quer que as suas orações produzam resultados tangíveis, tal como acontecia nos dias bíblicos. Orar não é um recurso extremo a que se deve recorrer em uma emergência. Orar é parte integrante da nossa vida cotidiana. E quando aprendemos o segredo de orar, toda a oração se converterá numa sequência de milagres. Notem as poderosas respostas que as orações dos homens da Bíblia alcançaram. Quando Abraão, já em idade avançada, desejou ter um filho de Sara, sua esposa, Deus operou nela o milagre, abrindo-lhe a madre, e ela pôde conceber um varão. Jacó, neto de Abraão, que antes fora um aventureiro comum, depois tornou-se príncipe de Deus. Lutou com ele uma noite inteira em oração, enquanto Esaú, seu irmão, contra ele marchava com um exército buscando vingança. Jacó prevaleceu sobre Deus e Deus sobre Esaú. Contra Jerusalém, por exemplo, investiram os assírios com poderosas forças vitoriosas em todas as campanhas anteriores. Os recursos de que dispunha Ezequias não podiam medir-se com tamanho exército. Porém, Ezequias orou, e naquela mesma noite o anjo da morte feriu as hostes invasoras, e pela manhã 185.000 homens jaziam mortos. Segundo Reis, capítulo 19, versículos 15 ao 35. Pouco depois, como sabemos, Ezequias ficou doente para morrer. Mas virando o rosto para a parede, suplicou a Deus. E o resultado foi que mais 15 anos de vida lhe foram acrescentados. Segundo Reis, capítulo 20. Jabes
também, sentindo-se aflito por causa da iniquidade dos seus dias, clamou a Deus, e o Senhor lhe concedeu o que tinha pedido. 1 Crônicas 4:10. E ainda, Jonas, o profeta voluntarioso, foi lançado ao mar e engolido por um grande peixe. Depois de Jonas se arrepender da sua desobediência, Deus levou o peixe a vomitá-lo na terra seca, e a sua vida foi preservada. Capítulo 2 do livro de Jonas. Elias orou pelo filho da viúva então morto. Com a oração de Elias, os olhos do menino se abriram e ele retornou ao mundo. 1 Reis 17, versículos 20 a 23. Também Daniel orou pela restauração de Jerusalém, reduzida a cinzas, desde os dias da invasão de Nabucodonosor. Daniel viveu para ver o rei Ciro publicar um decreto permitindo aos judeus que quisessem voltar e reconstruir a cidade. Capítulo 9 de Daniel. Abacuque orou, pedindo avivamento, dizendo: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Capítulo 3 de Abacuque, versículo 2. A sua oração foi atendida na forma do maior e último reavivamento que ocorreu na história do reino de Judá. Segundo Reis, capítulo 23, versículos 21 a 25. Pedro também foi lançado à prisão e ordens para ele ser executado foram expedidas. Porém, a igreja orou sem cessar pela sua libertação. E um anjo do Senhor visitou o cárcere e o conduziu a um lugar seguro. Irmãos e irmãs, muitas vezes temos visto Deus responder às orações em favor de todas as necessidades possíveis do seu povo e também em todas as circunstâncias imagináveis. Deus responde à oração da fé. A lei de receber é positiva e certa. Disse Jesus: pedi e dar-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Que significa isso? Quer dizer que há um poder invisível ao nosso redor, capaz de solucionar qualquer problema. Poder que se antecipa a todas as necessidades e supre tudo quanto alguém precisa. Poder tão grande que é capaz de transportar as próprias montanhas. No primeiro sermão da montanha, Jesus começou de forma bem clara. Mostrou que a verdadeira oração era a comunhão com o Ser Supremo, Deus Pai. Disse aos homens que antes de orarem, deviam procurar um local onde pudessem estar livres de interrupção. Não poderiam manter simultaneamente comunhão com Deus e com os homens. Mandou-lhe Jesus que entrasse em seus aposentos, fechassem a porta e então orasse a seu Pai Celestial, que vê em secreto. Para dar ênfase ao seu argumento, ele lhes fez lembrar dos fariseus, que oravam pelas esquinas das ruas, a fim de serem vistos pelos homens. Acautelou seus discípulos que não se tornassem semelhantes a eles. Mas por que motivo os homens devem ficar a sós quando oram? Porque no ato da oração, eles entram na presença de Deus. Quando alguém ora, deve estar consciente de que chega ao seu Criador, aquele que é digno de toda reverência e respeito. Quase todos sabem que Deus está nos céus, porém o grande segredo da oração é você saber compreender que Ele também está presente no aposento, no local em que você se encontra. É compreender que Deus está realmente ali, que torna a oração eficaz e poderosa. Quando alguém compreende que Deus está no próprio aposento em que se encontra, não será negligente na conversação que vai ter com ele, pois Jesus disse: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Mateus 6, versículo 7. Deus está no céu e também na terra. Quando Davi, perseguido por Saul, fugia de lugar, esteve prestes a crer achar-se Deus tão distante
que não o poderia ouvir a tempo de o livrar. 1 Samuel 27:1. Davi teria que aprender que onde quer que estivesse, Deus ali também estava. E no Salmo 139, do versículo 6 ao 10, ele reconhece isto, embora admitindo não poder compreender. Deus está em toda parte. É tão onipresente como o ar que respiramos. Ele não vem, ele não vai, ele é o grande eu sou. Jesus mostrou que adorar a Deus não está circunscrito a um lugar, nem a certo tempo. A mulher samaritana desejara saber se o lugar apropriado para adorá-lo em Jerusalém ou um monte próximo, e Jesus lhe respondeu: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. João capítulo 4, versículos 21 e 23. Por isso eu digo a você, devemos reconhecer a presença de Deus. É reconhecendo a presença de Deus que se torna fácil orar e ter fé. Embora Deus não esteja presente de maneira visível, Ele está presente. Reconhecendo a sua presença real, descobrimos que orar não é labuta e sim supremo gozo. O Senhor deixou bem claro em João 14, 23, que Cristo está sempre presente com o seu povo. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Como sabemos, Moisés tornou-se um grande intercessor. Quando os filhos de Israel pecaram de tal forma que Deus, recusando-se a continuar com eles na sua jornada para Canaã, ofereceu mandar o seu anjo em seu lugar. Moisés negou-se a concordar e disse: se a tua face não for conosco, não nos faça subir daqui. Êxodo 33, 15. E logrou persuadir o Senhor que lhe concedesse o pedido. Deus tranquilizou, dizendo: irá a minha face contigo para te fazer descansar. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Êxodo 33, versículos 4 e 11. Daniel, como sabemos, era também um homem de oração. Numa visão, viu Deus subir ao seu próprio trono. Olhava enquanto o ancião de Deus sentou-se em julgamento, ao passo que milhões ministravam a ele. E Daniel viu que vinha como as nuvens do céu, um como o filho do homem, e o fizeram chegar até ele. Daniel 7:13. Chegou o dia em que Jesus devia deixar os seus discípulos. Com que veemência desejavam que ele permanecesse mais tempo com eles. Mas Jesus explicou ser necessário deixá-los, porque viria o Consolador, o Espírito Santo. Jesus poderia estar presente não apenas com alguns poucos, porém com os cristãos em toda parte. Poderia então cumprir a sua promessa, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. Então, eu pergunto a você, qual é o primeiro segredo de orar? Que segredo é esse que transporta montanhas pela oração da fé? E eu repito a você, primeiro é reconhecer a presença daquele que criou os montes. Reconhecer que Cristo está com você em cada momento da sua vida cotidiana. E então, ser-lhe-á fácil reconhecer a presença de Cristo quando você ora. E comece hoje mesmo a reconhecer e praticar a sua presença em sua vida, em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, te agradecemos, reconhecemos, Pai, que o Senhor está aqui conosco, porque é a tua palavra que nos assegura. Estamos aqui para lembrar que a tua palavra nos promete que tudo que nós pedimos em oração, crendo,
receberemos. E te pedimos nesse momento a nossa cura, a nossa saúde, a saúde plena, Pai. Pedimos, Pai, a provisão, que o Senhor venha suprir cada uma das nossas necessidades. Pedimos a bênção e a vitória no nosso lar, na nossa casa, a harmonia, a paz que excede todo entendimento, a salvação da nossa casa e da nossa família. E já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor vela para cumprir a sua palavra, que para ti não haverá nada demasiadamente difícil. E cremos e já agradecemos pela bênção, pela vitória, pela resposta e pelo milagre, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus.